Graça e paz, povo santo, povo do avivamento, tudo bom? Dando continuidade aqui no nosso compartilhar da palavra de Deus, da nossa análise bíblica. Vocês sabem que aqui apenas estou somando o material que o Ailton posta ali no canal Por Amor, tá? Vocês sabem que toda vez que tem a nossa reunião, eu trago algum destaque de algum versículo, eu faço um comentário um pouquinho a mais de algumas informações que é muito importante para nós. Claro, se nós formos aqui desmiuçar versículo por versículo, nós vamos passar aqui uma, duas, um mês, 2 meses fazendo os comentários. Então, apenas estou aqui trazendo para vocês algumas informações, né, que são de muita importância para nós. Claro, não estou aqui desconsiderando nenhum versículo que é menos que é mais, tá? Só apenas estou trazendo aqui alguns destaques que nós podemos, né, acrescentar em nosso coração, tá? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos conhecer a sua palavra e praticá-las, tá? E no livro que eu vou fazer apenas um comentário hoje, é no livro de Gênesis, capítulo 20. Nós podemos observar aqui que o Abraão, o homem que recebeu o título pai da fé, novamente cometeu ali uma meia mentira, né? Ou vamos considerar um pecado. Quando ele chegou na terra de Negueb, ele observou que aquele povo de lá era um povo pagão e um povo hostil. E chegou com Sara e falou: olha, Sara, lembra que nós fizemos um acordo que toda vez que nós chegarmos numa região nova, num território novo, quando alguém perguntar, você fala que você é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, alguém de lá vai me matar e tomar você como esposa para ele, tá? E olha, praticamente Abraão não estava mentindo. Sara era sim a sua meia-irmã por parte de pai. Mas aqui no capítulo 20, naquele momento lá que estava acontecendo, Sara não era mais a sua meia-irmã, era a sua esposa. Eles eram um casal, tá? Mas Abraão, para tentar não sofrer um atentado contra ele, ele decidiu, né, fazer novamente aquilo que tinha feito lá atrás, né? No capítulo anterior, você pode observar que também ele fez esse mesmo pecado, né? Essa meia mentira. E falando que Sara era sua irmã. Gente, se nós formos analisarmos aqui, Sara deveria ser uma mulher muito formosa, muito bonita, né? Porque com 90 anos, onde ela ia, os reis da época queriam tomar como sua esposa, né? Então, ela deveria ser muito bonita, Sara. Mas não era isso que eu queria mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês? Nós fomos fazer uma leitura dos versículos por versículo, parece que tudo aconteceu no mesmo dia, né? Parece que Abraão chegou de manhã, exemplo, meio-dia o rei ficou sabendo, né, que o rei da época era o Abimeleque, ficou sabendo que chegou um cara chamado Abraão aí com o pessoal, tem uma irmã muito bonita chamada Sara, né? Parece que tudo aconteceu no mesmo dia, creio eu. Se nós formos olhar, né, com mais calma, não foi de um dia para a noite, né? Essa forma, Abraão deve ter chegado, sei lá, no terceiro, no quarto dia, deve ter chegado a informação para Abimeleque que Abraão tinha uma mulher lá com ele que era sua irmã, né? Tanto ele quanto ela confirmaram que eles eram os irmãos, que ela era muito bonita. Por isso que o rei Abimeleque tomou ela como esposa. Mas a palavra de Deus diz o seguinte também, que Abimeleque não ainda fez relações com ela, né? Só apenas colocou ela no seu harém, né? E dando continuidade na palavra, Deus aparece para o rei Abimeleque em sonho. Aí peraí, agora não entendi nada. Nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Pai Celestial, fala com o rei pagão, com o ímpio? Fala. Você vê aqui que Deus apareceu. Não só, né? Falou como apareceu em sonhos para Abimeleque, falando que ele tinha cometido um pecado. Olha, aliás, antes de ele consumir, né,
o pecado em si de tomar a Sara, né, com uma noite de núpcia, Deus deve ter se adiantado e falou: olha, o que você está fazendo é um pecado. Essa mulher que você tomou é casada, ela tem um marido, e é Abraão, né? E lendo ainda, podemos observar também que as mulheres da casa de Abimeleque ficaram todas estéreis, nenhuma delas mais engravidava, né? Claro, como é que você percebe isso, que ninguém estava engravidando? Passando os meses, né? Passando meses e meses, ó, foi vendo que as mulheres não estavam mais engravidando. Ninguém na sua casa estava engravidando. E Deus, de sonho, falou: olha, faz o seguinte, está cometendo pecado. Vai lá e devolve Sara para Abraão. E outra, a maldição que eu coloquei sobre você, pede para Abraão, que ele é um profeta. Deus falou que Abraão, o pai da fé, é um profeta. Peça para que ele ore por você, né? E que suas mulheres voltem a ser fértil. Que interessante isso. Abraão, além de ser um título de pai da fé, Deus chama ele como profeta, né? Que extraordinário isso. Mas espera aí, Sr. Rabelo, se Abraão é o pai da fé, como é que ele teve medo de chegar lá e ser morto pela mão de um rei ou de alguma pessoa? Olha, a palavra de Deus diz o seguinte, que ele não escolhe os capacitados, tá? Deus escolhe alguém, ele seleciona essa pessoa e capacita ela para o seu propósito, para a sua missão aqui na terra. Assim como foi com Abraão. Abraão não se chegou, Deus não chegou para ele: Abraão, sai da tua terra que agora tu vai ter uma grande fé, tu vai para uma terra que eu vou lhe dar, que você toma posse, os seus filhos crescerão, o teu filho vai ser uma nação, tudo isso, tudo foi rápido. Não, Deus foi capacitando Abraão, não foi nada instantâneo. Então Deus capacita cada um conforme aquilo que ele tinha determinado no céu. Assim é comigo, assim é com você, assim como foi com todos os homens da palavra de Deus. Deus não pegou, agora vai. Não, Deus escolheu, deu a missão e foi capacitando para que todos possam executar com êxito a sua função. Assim como Abraão, como ser pai de nações, como ser pai da fé. Aqui Abraão estava trabalhando, Deus estava trabalhando no coração de Abraão, no seu caráter, a fé. A fé foi trabalhando dia a dia, noite e noite, a fé de Abraão. E aqui que é interessante o seguinte, que o rei Abimeleque, quando voltou com Abraão, ele não voltou com mãos vazias. Ele chegou com uma oferta, deu uma oferta para o Abraão e pediu para que ele orasse. Olha só, isso aqui é interessante. Deus falou com o rei ímpio, falou para ele procurar o Abraão, pediu para orar. E o rei trouxe uma parte da sua riqueza. Aqui fala que foi jumento, cavalo, essas coisas. Naquela época isso era muito dinheiro, tá, mano? Era muito dinheiro nessa época. E a palavra de Deus diz em Provérbios 13:22 o seguinte, que o ímpio junta suas riquezas para dar para o justo. Aqui a palavra de Deus estava se cumprindo já. O rei Abimeleque era um rei pagão, mas ele trouxe a riqueza que ele juntou e entregou para um justo, e entregou para um filho de Deus, e entregou para um homem de Deus. Assim é com você. Isso vai acontecer, e isso acontece comigo, com você. Às vezes nós nem percebemos quando Deus tira do ímpio e entrega para nós. Aqui foi uma transferência, tá? De riqueza. Ah, mas o vizinho parece que, cara, ele é um cara ímpio, mas ele está prosperando financeiramente. Gente, você olhando de fora para dentro, aliás, você olhando aqui, de fora para dentro, você vai olhar para o vizinho, parece que ele está muito bem financeiramente, parece que ele está muito bem, tem carro, tem casa, tem
mas você nem sabe como é que está o coração desse homem. Você não sabe como é que está dentro do quarto desse homem. Você não sabe como é que está dentro da casa dele. E ele está juntando tesouros, está juntando riquezas. E a palavra de Deus diz que o ímpio junta dinheiro, junta riqueza, propriedade, e Deus tira do ímpio e dá para o justo, como aconteceu aqui. E isso acontece, vai sempre acontecer, porque Deus fala que a palavra dele não passará. Céus e terra passará, mas a palavra dele permanece. Deus não muda a sua palavra, não muda os seus decretos. Tá? E nós podemos observar que o rei Abimeleque chegou com Abraão e falou: Abraão, por que tu fizeste isso, cara? Tô falando cara assim porque trazendo a linguagem de hoje, tá, gente? Por que tu fizeste isso, Abraão? Olha a confusão que tu fez. Olha a maldição que tu trouxe para dentro da minha casa, para o meu reinado, para minha nação. Se eu não orasse para Deus ali, falasse com Deus lá no meu sonho, ele ia me matar. Ele falou: olha, se eu não ajeitar isso, ele vai me matar. Eu não quero essa morte sobre mim, sobre a minha família. Abraão, está aqui uma oferta. Está aqui sua esposa. Não toquei nela, tá? Não toquei nela. Por favor, ora por mim. Tira de mim essa maldição, tá? E não faça mais isso, por favor. E olha, como eu estou tão generoso, né, com medinho, se quiser morar em qualquer parte da minha região, pode morar. Não vou te incomodar, jamais, tá? Jamais. E isso aconteceu. Abraão recebeu a oferta, recebeu o troco que o rei Abimeleque trouxe para ele. Abraão orou e as suas mulheres, né, voltaram a ser férteis. E olha, gente, Deus cuida dos mínimos detalhes. Às vezes, Deus permite situações acontecer conosco, como aconteceu com Abraão ali, para que nós possamos aprender com isso. Nós não devemos dizer que tudo vai ser bem, tudo vai bem, meu emprego vai bem. Às vezes nós perdemos emprego, às vezes nós temos uma confusão, acontece alguma coisa, com a permissão de Deus, para tratar algo em nosso coração. Lembra que Deus capacita os seus escolhidos? Assim foi com Abraão, assim foi assim comigo, assim vai ser com você. Deus vai lhe capacitar, Jesus vai lhe capacitar. Jesus vai tratar o seu coração. Jesus fala assim na palavra dele: vinde de mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vou cuidar de vocês. Eu já venci esse mundo. Eu sei que você está passando. Eu sei que você está passando. E juntos eu vou lhe ensinar a vencer isso. E isso estava acontecendo aqui com Abraão, tá? Gente, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Jesus estava aqui, gente, nessa história. Tá? Jesus sempre vai tratar o nosso caráter. Ele nos escolhe. Assim como ele escolheu os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, assim ele escolhe cada um de nós. Ele nos escolhe. E é ele que vai cuidar de tudo isso. É ele que vai tratar o nosso caráter, é ele que vai tratar, né, o nosso dia a dia, vai tirar aquilo que não agrada a ele, que não agrada o reino, tá? Não se preocupe. A única coisa que nós deixamos é se permitir isso acontecer em nós. Permita que Deus, que Jesus, trate seu caráter e lhe capacite cada vez mais. E olha, tudo que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, nós devemos praticá-la e devemos obedecer. Se você for ler Gênesis até o final, Deus sempre vai estar falando: olha, meu filho, medita dia e noite na minha palavra, não me se afasta dela, obedeça minha palavra, que tudo vai bem. Você vai ver que tudo vai melhorar quando você estiver em obediência a Deus. Claro que não vai ser instantâneo, tá? Não foi assim instantâneo com Abraão, também não vai ser instantâneo com você nem comigo. E não fique chateado. Não ache que nada está acontecendo. Está acontecendo. Gente, se eu for olhar lá para trás da minha vida, quem me dera eu estar fazendo isso aqui. Nunca passou na minha cabeça. Mas Deus nos capacita para muito mais. Às vezes, a nossa mente limitada nem imagina aquilo que Deus está reservado para cada um de nós. Só basta você se permitir Jesus entrar no seu coração. Só basta você se permitir Deus tratar você, lhe capacitar. E Ele vai lhe entregando. Assim como foi com Abraão. Ela foi entregando aos poucos,
foi entregando aos poucos, para ele ser pai de nações, para ele ser conhecido como o pai da fé. Nós vamos aprender muito ainda com Abraão. Nós vamos aprender muito mais ainda com todos os homens que Deus usou na palavra de Deus, aqui na palavra. E principalmente nós vamos aprender muito com Jesus. Nós devemos sempre olhar para Ele. E devemos olhar também para a palavra, meditar nela dia e noite. Tá bom, gente? E é isso que eu tinha que falar do capítulo 20. Até o próximo vídeo, nós vamos estar comentando depois o capítulo 21. Graça e paz, povo santo.